mas realmente o nosso cronograma está bem curtinho, então seguimos com o Alexandre Fonseca, ainda no tema perispírito. Muito bom dia a todos. O som tá bom? Eu vou apresentar o estudo, né, sobre incoerência doutrinária na obra Evolução em Dois Mundos. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse estudo vai estar sendo apresentado com bastante respeito. Por quê? Porque esse estudo é um estudo que vai mostrar incoerências com os princípios da doutrina espírita de uma obra que é muito conhecida, reconhecida, de um autor que é muito conhecido, reconhecido, aceito, idolatrado até por alguns. Então, recebam o que eu vou comentar, talvez eu use palavras duras, talvez, mas é com profundo respeito a quem acredita nesses autores, quem acredita na obra, mas a proposta nossa é trazer essa reflexão para a gente pensar, porque como lá no Evangelho, lá no item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, opa, isso está na memória, Kardec fala assim: a fé precisa de uma base, mas essa base tem que ser a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Palavras do Kardec, já conferi com o amigo Silvio Chibene, no original está isso mesmo. Então vamos ver qual é a inteligência perfeita de uma das propostas de um livro que, na minha opinião, perdoe a maneira dura de falar, talvez não devesse ter sido publicado. Mas vamos lá. Eu vou primeiro comentar, que eu acho importante, a maneira como o espírita deve analisar as obras espíritas, com base no fundamento. Eu estou partindo de um princípio, tem gente que vai talvez pensar assim, não, usar Kardec para justificar, analisar qualquer conceito espírita espiritualista seria religião, diferente da proposta desse evento que é de pesquisa. Mas olha, eu sou físico, eu não publico um artigo em uma revista de parâmetro de impacto baixo se eu não fundamentar nas teorias, nas leis fundamentais de conservação que a física tem bem tradicional. Eu não consigo justificar uma conclusão se eu não fundamentar naquilo que já está bem estabelecido da minha área. Pensando em termos de ciência espírita, a gente tem algo semelhante. A gente pode pensar em, pelo menos, comparar, mesmo que alguém não aceite. Mas aí, para a gente comparar de fato, eu vou gastar alguns slides nessa primeira parte aqui, olha. Como proceder com revelações, eu vou citar um trecho, na verdade, recomendação do espírito que auxiliou Kardec na codificação, que é o Erasto. Vamos lá. Então, vamos lá. Antes disso, esse slide aqui, eu vou pedir licença de novo. Esse não é um slide de pesquisa. Esse é um slide espírita. Porque eu sei que os amigos que estão acompanhando a gente, um bom dia para todos que estão acompanhando a gente pela internet ou vão assistir depois. Esse é um evento de pesquisa da Liga de Pesquisadores em Espiritismo. É natural que tenhamos muitos companheiros espíritas acompanhando. E eu vou apresentar um argumento de autoridade, não é um argumento de pesquisa, é um argumento de autoridade, que ajuda a reforçar e motivar esse estudo que a gente está apresentando. É conhecido, olha, é de uma mensagem. Eu tinha menos 10 anos, acho que ninguém aqui estava que nem eu, programando a encarnação ainda, quando um espírito já desencarnado, né, um espírita, mas já desencarnado, respeitado no movimento espírita, Bezerra de Menezes, através da mediunidade do também conhecido e reconhecido do Chico Xavier, numa mensagem do maior interesse dos espíritas, um tema importante, que é a unificação, ele faz um comentário. Veja, eu sei que tem gente que não aceita, dentro e fora. Quem não é espírita, desliga um pouquinho, pense em qualquer outra coisa, não precisa acompanhar esse slide, o que eu vou comentar aqui. Mas quem é espírita, vem comigo. E aí, mesmo quem, por exemplo, não concorda, porque o movimento espírita tem bastante gente com bastante pensamento diferente, mesmo quem não aceita a opinião de autores como Bezerra de Menezes, por causa do passado, e enfim, mesmo quem não aceita, acompanha comigo esse trecho desta mensagem que nós escolhemos para embasar a nossa motivação. Ele diz assim, está aí no quadro: quem se afeiçoe à ciência, que a cultive sua dignidade, quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados, e quem se consagra à religião, que lhe divinize as aspirações. Mas,
E quando tem um mais, a gente sempre fala, quando tem um mais, se prepara que vem algo importante na opinião. Veja, isso é uma afirmativa, isso não é um argumento de pesquisa, não é nada. É a opinião de um autor que costuma ser muito respeitado por uma gama enorme de companheiros espíritas. Mas ele falou isso, olha, há 60 anos atrás. Que a base kardeciana permaneça em tudo, em todos, ele justifica, para que a gente não perca o equilíbrio nos alicerces em que nos levanta a organização. A organização é toda atividade que a gente faz e bota o adjetivo espírita, a casa espírita, o movimento espírita, atividade espírita, assistencial, em qualquer um dessas frentes, desses aspectos. Então, tudo bem, não importa se a gente se afeiçoe mais com uma ou com outra, ou se afeiçoa com duas das três, ou com as três, mas na opinião deste autor espiritual, desse que foi espírita e no mundo espiritual trouxe mensagens, ele pede que, para os espíritas, nas suas atividades, que a base kardeciana permaneça em tudo, tudo é tudo. E todos, não escapa nem eu. Pelo menos dos que se consideram ou dos que querem usar o adjetivo espírita, porque a gente respeita o livre pensamento de todas as pessoas, as opiniões. Bora continuar, porque acho que o Humberto já me falou que eu já não tinha o tempo que eu tinha. Vamos, então, fazer o que o Bezerra sugere. E, de novo, para quem acha que isso é religião, na física eu faço isso, só que eu tiro Kardec e coloco os cientistas que trouxeram os fundamentos dos princípios das leis fundamentais que a gente usa para justificar o trabalho. Tá. Então, o que diz Kardec? Aí, rapidinho, porque eu quero justificar a maneira da gente fazer essa análise. Olha, a gente conhece essa frase de Erasto, não conhece? E conhece esse pedacinho aqui dessa frase do Erasto, está lá no item 230. Não conhece? Erasto disse, está lá. Mas olha o que o Erasto disse, e que eu não sei se o pessoal lembra. Já leu, mas não sei se lembra. Ele também disse que a gente pode conservar dessas revelações diferentes o que a lógica pode aceitar ou que a doutrina já ensinou. Então não é para jogar tudo fora. Não é para dizer assim, hashtag sou contra o autor tal, porque o autor tal disse uma, duas, três palavras ou frases, ou um ou dois, três livros de uma coleção tão estranhas. A gente tem feito isso? Eu noto que alguns companheiros têm feito mais o que está em roxo e amarelo. Não, errado, não está errado, o Erasto sugere isso. Mas em verde, a gente tem feito? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de novo, eu quero justificar o respeito que a gente tem para com este autor, e, em particular, neste ano, o nosso trabalho que a gente está apresentando é um trabalho de crítica negativa sobre a coerência desse autor. Veja, lá no 16º encontro da LIP, que foi virtual, vocês lembram? O Marco Milani era o dirigente. A gente apresentou um estudo sobre a obra Mecanismos da Mediunidade e um estudo paralelo entre a proposta do André Luiz para os mecanismos da mediunidade e o que a gente pode inferir do Kardec sobre mecanismos da mediunidade. Alguém já parou para pensar? Se alguém perguntar para a gente, no centro espírita, qual que é o mecanismo da mediunidade segundo Kardec, não André Luiz, não fulano, Beltrano, a gente saberia dizer? A gente saberia preparar uma resposta? Olha, Kardec fala isso, 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 e com base nisso, nisso e nisso. Já pararam para perguntar? Esse termo mecanismo da mediunidade ficou tão, assim, preso ao autor André Luiz, que às vezes a gente se perde, a gente não imagina que talvez a gente esteja deixando de aprofundar na nossa própria doutrina, naquilo que é o fundamento do que a gente chama de ciência espírita. Aliás, sobre ciência espírita, amanhã de manhã, não perco, a gente vai justificar uma proposta de ciência espírita, uma, pelo menos. Vejam, mas nesse trabalho a gente comenta coisas boas desse paralelo, alguns pontos positivos, embora não completos, mas positivos do paralelo que a gente conta nessa obra em Kardec. Ano passado, com a parceria com o meu xará, o Alê de Paula, se ele estiver assistindo, um alô para você, Alê, a gente apresentou um estudo mostrando coerência doutrinária, comparando o Kardec diz, o fundamento, com que está com vários pontos desse capítulo em particular, analisamos só esse capítulo e mostramos pontos positivos. E o que eu quero dizer mostrando isso aqui? Que não é
puxa vida, que não é só, a gente não fala só do contra, a gente também fala coisas boas. E eu acho que o espírita tem que aprender também. Eu citei aquele trecho de Erasto para a gente aprender, para a gente exercitar essa frase de Jesus. De novo, isso aqui não é pesquisa, isso aqui eu tô falando também para os meus confrades espíritas que, independente de pesquisa, estejam acompanhando esse estudo nosso. Muito bem, vamos agora ao que interessa. Quais são os pontos incoerentes? Eu vou citar, talvez, meio rápido esses primeiros, porque os principais pontos vão do terceiro ao que eu chamei de terceiro ao sexto. Pontos, assim, incoerentes. O que eu chamo de minor points? Não são tão graves a ponto de dizer assim, a obra não devia ser publicada. Mas do 3 a 6, em particular, o 5 e o 6, me fazem pensar que essa obra não deveria ter sido publicada. Na minha opinião, meu entendimento, e eu vou tentar mostrar para vocês. Detalhes estão lá na coletânea, para quem tiver curiosidade de ver os detalhes. Na definição de corpo espiritual, lá no capítulo 2, o André Luiz fala isso aqui, ó. Vamos definir, né? Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Tá bom. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental. Aí ele põe uma nota, né, do corpo mental, esse termo não existe no Espiritismo. Eu citei aqui o trecho, mas aí a pergunta é, dessas afirmações tem alguma coerente? Eu achei essa aqui, ó. O corpo espiritual não é reflexo do corpo físico. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Kardec, por exemplo, diz isso aqui lá na Gênese. O corpo espiritual é uma condensação do fluido universal em torno de um foco de inteligência, né? Que é a alma, o princípio inteligente. Tá bom. Então, aquela frase, tá ok, tá ok. Mas e as outras frases? E essa questão do corpo mental? O corpo mental, essa estrutura de corpos não existe no Espiritismo. Não existe. Tudo bem. Será que ele existe em realidade? Essa é uma pergunta que poderia se fazer. Quando ele coloca assim, que o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, a gente poderia começar a fazer a pergunta, e o que retrata o corpo mental? E o que retrata aquilo que retrata o corpo mental e assim por diante? Poderia. Mas um dos pontos que eu quero chamar a atenção é esse aqui, ó. Ele comenta que o corpo é assinalado por diversos estudiosos, tarará, envoltório sutilmente. Mas olha só, quando ele escreve que por agora não pode definir com mais amplitude, além daquela que tem sido feita, por falta de terminologia, come on, por que eu vou sair de um conceito bem estabelecido, seguro e apoiado por uma equipe de espíritos que auxiliaram o Kardec, para ir para um conceito que eu não tenho terminologia adequada para poder explicar? Eu estou mistificando, eu estou trocando algo que eu não sei por outro que eu não sei, porque eu sei menos ainda. Vai lá na questão 3 do Livro do Espírito, depois, e avalia o comentário de Kardec, quando Kardec pergunta se podia dizer que Deus era infinito. Vai lá olhar o comentário de Kardec e ver se não se aplica a certas colocações que a gente vê no meio espírita. Usar coisa que eu não sei para explicar outra que eu sei menos ainda. Isso não tem lógica nenhuma. Eu não publico artigo em revista ruim justificando uma coisa por outra que não tem fundamento. Em princípio, não tem muita lógica. Então, assim, além de não ter fundamento da doutrina, não tem justificativa. Mas isso é um ponto menor. Essa parte aqui, né, que ele fala que o corpo espiritual é o veículo físico por excelência com sua estrutura eletromagnética. Infelizmente, não pode ter estrutura eletromagnética. Se tiver, podem começar. Se o perispírito tiver estrutura eletromagnética, pode alguém querer abrir a sua empresa de caça-fantasmas, porque existe tecnologia científica para você aprisionar uma onda eletromagnética. Ou, pior ainda, nossa, como é que a gente não pensou nisso antes? Coitado dos médiuns, para receber uma mensagem de um bom espírito, teriam que passar protetor solar. Por quê? Porque ondas eletromagnéticas de bastante energia, de frequência alta, geralmente a gente associa a frequência alta ao bom.
elas são prejudiciais ao corpo. Então, não pode ter natureza eletromagnética. Para que falar uma coisa que a gente não pode comprovar, que a gente não sabe? Tá? Ah, mas ele quis dizer outra coisa. Ah, se quis dizer outra coisa, por que imprimiu essa? Se quis dizer outra coisa, dissesse outra coisa, não essa. Em pesquisa, em conhecimento, veja, Kardec pede que a base da fé se construa na inteligência perfeita daquilo que se crê, daquilo que se compreende, não da inteligência... Será que é? Será que pode ser? Maus. Deixa eu correr aqui, senão não quero prejudicar o colega, o próximo trabalho. Centros vitais, centros de força. Eu vou pôr uma referência, porque o tempo não dá para falar, de um estudo que eu fiz com uma amiga, mostrando que a descrição desta obra e de outra de André Luiz sobre centros de força não bate com o que o Kardec diz sobre o perispírito. Não bate. Curiosos vão lá. Eu vou citar só um trecho que ele fala aqui do centro coronário, eu acho. Ó, a mente elabora criações, que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos, e o centro coronário frase, o centro coronário incumbe-se, o centro incumbe-se, automaticamente, está ainda frisado, automaticamente de fixar natureza da responsabilidade, algo que é externo, espírito, não importa, mas algo que é externo, e é isso que vai fixar a responsabilidade automaticamente. O que é causa e o que é efeito nas questões morais? A responsabilidade está ligada à questão moral. É o princípio inteligente. Lá a doutrina, por exemplo, fala que as leis de Deus estão na nossa consciência, é nosso princípio inteligente que vai sentir a responsabilidade dos seus atos. Corpo é só efeito, é maneira de manifestar. Vai sofrer o efeito, mas é efeito, não é causa. Então não pode ser causa. Vamos para os pontos mais delicados. Quarto ponto é uma que a gente encontrou, incoerência do próprio André Luiz. Ele se contradiz em 2 capítulos diferentes. Um é no capítulo 2, quando ele faz essa afirmação aqui, grifos meus. Ele está apresentando nessa frase a proposta. Qual que é a proposta do livro? Mostrar que o perispírito ele vai adquirindo recursos automáticos para governar bilhões de entidades microscópicas. Essa é a tese. Através do vínculo do princípio inteligente com os seres da natureza, o corpo espiritual iria aprendendo e registrando a informação a ponto de que, como ele fala ali, né, os recursos automáticos que governam... O que são os recursos automáticos? Ah, eu tomei um cafezinho, pão de queijo e uma broa deliciosos ali. Eu não preciso concentrar na digestão deles. Meu organismo faz sozinho. Por quê? Porque agora eu tenho que conversar com vocês sobre isso, não ficar concentrando. Dissolve, não, peraí. Não faz mal, não faz bem. Não, a gente não faz isso. É automático. A parte vegetativa do nosso corpo é automática. A gente tem uma estrutura, o corpo... assim, uma máquina excepcional, como a gente fala. Mas, segundo André Luiz, esse automatismo é adquirido em... Mas olha o detalhe que eu vou chamar a atenção. Que esses recursos são adquiridos devagar e ao longo de milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Isso capítulo 2. Olha o que ele fala no capítulo 3. Aí ele fala assim, aparecem os vírus, e com eles surge o campo potencial da existência, formado de nucleoproteínas, globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas, até aí tudo bem, que se destacam da substância viva, por centros microscópicos de força positiva, aí o destaque final, estimulando a divisão cariocinética. Se eu não estou enganado, me corrijam os amigos biólogos, médicos, cariocinese é a mitose, é o processo de divisão da célula. É um processo simples? Simples? Não.
Como é que um princípio inteligente, recém-iniciando a sua jornada, se ligando a um vírusinho, que é o ser mais, que é a unidade mais simples que tem biológica, se ele leva milênios e milênios para aprender alguma coisa, como é que esse perispírito desse princípio inteligente no começo é capaz de estimular uma divisão complexa como é a cariocinética? Isso é contradição interna. Isso é contradição interna. E lógico, isso aqui não foi revisado. Não tem a menor lógica. Uma coisa está contradizendo a outra. Se ele não quis dizer... Aí, de novo, mas ele quis dizer outra coisa. Então, tivesse dito outra coisa. Eu analiso o que está impresso no livro, não o que está na mente do espírito. Eu acredito, o espírito talvez... Eu não estou brigando com você, não, Delis. De novo, eu repito o que eu falei no começo, é com respeito que eu falo. Mas essa maneira, às vezes, de criticar é para dar uma ênfase na incoerência do que está lá impresso. Está estranho o que está impresso. Vamos ver mais, o tempo está voando. Vou andar para cá, vou andar para lá, porque esse item me incomodou. E vai incomodar vocês. Eu acho que o André Luiz não falou isso, que eu vou mostrar sobre aquisição moral. Eu acho que se for impresso, ou o Chico, na hora, ou esse livro acho que é o Chico e Valdo, né? Ou um dos dois confundiu na hora de escrever, sabe, influência do médium, a gente está lá na doutrina, ou a editora, sem querer, a pessoa que foi revisar o texto para imprimir, comeu bola, trocou uma palavra lá, imprimiu e passou batido por quantos anos? Eu não lembro agora a primeira edição, mas é 1950, talvez? Alguém checa para mim? Obrigado. São mais de 60... Quanto? Bicho. Não, então vou voar, mas vou. Mas estou acabando, estou prestes a acabar. Olha o texto que ele fala, vamos ler rapidinho. Não vou falar tão rapidinho assim, não. Entendendo que a civilização floresceu há tantos mil anos, preparando o homem para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição psicossomática do espírito as aquisições morais? Automatizar aquisições morais na constituição fisiopsicossomática? Não. Alguém, quando nunca leram isso aqui? Não acharam estranho quando leram isso aqui? Pois é. Isso aqui jamais deveria ter sido publicado. E deixa eu correr para o último item, que é em si a questão do automatismo fisiológico, que é a proposta do livro. Essa é a cereja do bolo. Por que ela é incoerente? Primeiro, no capítulo 4, esse trecho aqui, ele fala que o princípio inteligente plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas. Isso aqui está ok. A gente encontra na Gênese, se eu não me engano, no capítulo Gênese espiritual, Kardec falando algo assim, nesse sentido. Ok, joinha, um joinha, tá vendo? A gente não é só do contra, a gente também sabe reconhecer um pouquinho do que parece, do que está coerente ou que a gente percebe a coerência. Mas olha agora, aí ele faz a proposta. Dominando as células de natureza física e espiritual. Eu nem vou entrar na questão que ele propõe das células, porque estudiosos outros já têm mostrado que o perispírito não tem estrutura de órgãos nem de células, mas não vou entrar nesse ponto aqui, vou entrar em outro ponto. Como que empalmando-as, sofre no plano terrestre e no extraterrestre experiências que vão lhe facultar o automatismo fisiológico. Automatismo é automático, é funcional automático, é o estômago que está digerindo o pão de queijo com broa, com o café ali que eu tomei, e a gente tomou, e eu não preciso concentrar, e estava muito bom. Espero que tenha mais. E aí, vamos ver... eu pus aqui na minha colinha, aqui, ó. Nesse capítulo, no parágrafo anterior, ele fala do princípio inteligente, mas o título deste capítulo é sobre o corpo espiritual. Essa afirmação, ele está querendo dizer do princípio inteligente ou do corpo espiritual? Daí está fazendo assim, está concordando. Nós vamos analisar os dois. Será que ele está querendo dizer que é o princípio inteligente que aprende esse automatismo? Faria sentido, né? Porque o princípio inteligente é o ser que perdura. Vamos ver. Ou é o corpo espiritual? Vamos analisar.
Primeiro ponto é esse aqui, que já elimina o corpo espiritual fácil, porque lá na Gênesis, né, no capítulo 14, a gente sabe do Espiritismo que, segundo os Espíritos, ao mudar de um mundo para outro, o Espírito tem que deixar os fluidos para trás da Terra e adquirir os do mundo onde vai viver. Então, não pode estar contida a informação no corpo espiritual, porque se os fluidos ficam, e se o corpo espiritual é formado de fluidos, independente da estrutura, a informação vai ficar com os fluidos que ficaram. Então, não dá para levar essa informação para um outro mundo. Tá. E sobre a vida em outros mundos? Porque ainda agora a questão do princípio inteligente. Questão 58, por exemplo, o Kardec pergunta dos mundos mais afastados. Eles não têm a luz e o calor que a gente tem por não estar tão afastado do Sol. Aí os espíritos dizem assim, pensais que não tem outras fontes de luz e calor, tararã, tararã, mas aí ele chega aqui embaixo, que é onde eu destaquei. Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria. Que vós outros, e com órgãos de conformação idênticas aos vossos. O que os espíritos estão falando aqui? Que, na opinião, de novo, se a gente aceita que os espíritos da codificação trouxeram a melhor informação possível do mundo espiritual, da vida, por exemplo, em outros lugares, porque se eu não aceito, tudo bem, mas se eu aceito isso, eles estão dizendo que há mundos em que a constituição fisiológica não é baseada no carbono, não é nos mesmos órgãos. O automatismo fisiológico de seres em alguns mundos não é igual ao do nosso. Então, como é que o aprendizado daqui vai servir lá? Porque eles garantem, os espíritos podem encarnar neste sem que jamais tenham estado? Sim. Os mundos são solidários. Daqui dá para dizer que o automatismo fisiológico não pode estar contido no PI. Penúltimo para o último slide, aí eu termino. Eu descobri no artigo de um amigo que publicou num site, isso não está, o que eu vou mostrar agora não está lá na coletânea, mas eu descobri depois, então vou mostrar para vocês. Qual a opinião do Kardec sobre a função do perispírito com relação ao corpo? Olha só, lá na Revista Espírita 62, sobre os estudos do processo de Morzine, olha esse pedaço, ele está falando do perispírito, sua natureza, sente imóvel, tararã. Aí ele diz assim, sendo o perispírito o laço que une o espírito, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos não a vida vegetativa, mas os movimentos que exprimem a nossa vontade. Meu tempo está acabando, existem outros pontos? Existem, vai ficar para uma parte 2 desse trabalho, mostrar outros detalhes incoerentes. E aí, conclusões resumidas. Infelizmente, eu não consigo que essa obra seja assim, a proposta dela seja validada pela doutrina. O que a doutrina apresenta corta pela raiz essa questão de que a gente precisa adquirir informação sobre automatismo fisiológico. Automatismo fisiológico, por que ele não pode estar na própria matéria? As leis da matéria não são de Deus também? Ninguém provou que não. E é o grande debate dos cientistas hoje. Eles tentam avançar, eles não dão o braço a torcer com a questão do espiritual, mas eles têm investigado e progredido bem na questão material. Por que negar as leis materiais que também são de Deus? DNA, por exemplo, foi descoberto depois, o código genético, depois do Kardec. Não se tinha isso na época. Tá bom, gente? Bom, deixa para perguntas, não sei se vai ter tempo, talvez não tenha tempo, né? Tudo bem. Pessoal, obrigado.